Artigo 271 do Código de Trânsito Brasileiro. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via. Parágrafo 1º. A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica. Parágrafo 2º. A liberação do veículo removido é condicionada ao reparo de qualquer componente ou equipamento obrigatório que não esteja em perfeito estado de funcionamento. Parágrafo 3º. Se o reparo referido no parágrafo 2º demandar providência que não possa ser tomada no depósito, a autoridade responsável pela remoção liberará o veículo para reparo, na forma transportada, mediante autorização, assinalando prazo para reapresentação. Parágrafo 4º. Os serviços de remoção, depósito e guarda de veículo poderão ser realizados por órgão público, diretamente, ou por particular contratado por licitação pública, sendo o proprietário do veículo o responsável pelo pagamento dos custos desses serviços. Parágrafo 5º. O proprietário ou o condutor deverá ser notificado, no ato de remoção do veículo, sobre as providências necessárias à sua restituição e sobre o disposto no artigo 328, conforme regulamentação do CONTRAN. Parágrafo 6º. Caso o proprietário ou o condutor não esteja presente no momento da remoção do veículo, a autoridade de trânsito, no prazo de 10 dias contado da data da remoção, deverá expedir ao proprietário a notificação prevista no parágrafo 5º, por remessa postal ou por outro meio tecnológico hábil que assegure a sua ciência, e, caso reste frustrada, a notificação poderá ser feita por edital. Parágrafo 7º. A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo ou por recusa de recebê-la será considerada recebida para todos os efeitos. Parágrafo 8º. Em caso de veículo licenciado no exterior, a notificação será feita por edital. Parágrafo 9º. Não caberá remoção nos casos em que a irregularidade puder ser sanada no local da infração. Parágrafo 10º. O pagamento das despesas de remoção e estada será correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de 6 meses. Parágrafo 11. Os custos dos serviços de remoção e estada prestados por particulares poderão ser pagos pelo proprietário diretamente ao contratado. Parágrafo 12. O disposto no parágrafo 11 não afasta a possibilidade de o respectivo ente da federação estabelecer a cobrança por meio de taxa instituída em lei. Parágrafo 13. No caso de o proprietário do veículo objeto do recolhimento comprovar, administrativa ou judicialmente, que o recolhimento foi indevido ou que houve abuso no período de retenção em depósito, é da responsabilidade do ente público a devolução das quantias pagas por força deste artigo, segundo os mesmos critérios da devolução de multas indevidas. Artigo 272 do Código de Trânsito Brasileiro. O recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação e da permissão para dirigir dar-se-á mediante recibo, além dos casos previstos neste Código, quando houver suspeita de sua inautenticidade ou adulteração. Artigo 273 do Código de Trânsito Brasileiro. O recolhimento do certificado de registro dar-se-á mediante recibo, além dos casos previstos neste Código, quando: Inciso 1.
houver suspeita de inautenticidade ou adulteração. Inciso 2. Se, alienado o veículo, não for transferida sua propriedade no prazo de 30 dias. Artigo 274 do Código de Trânsito Brasileiro. O recolhimento do certificado de licenciamento anual dar-se-á mediante recibo, além dos casos previstos neste Código, quando: inciso 1. Houver suspeita de inautenticidade ou adulteração. Inciso 2. Se o prazo de licenciamento estiver vencido. Inciso 3. No caso de retenção do veículo, se a irregularidade não puder ser sanada no local. Artigo 275 do Código de Trânsito Brasileiro. O transbordo da carga com peso excedente é condição para que o veículo possa prosseguir viagem e será efetuado às expensas do proprietário do veículo, sem prejuízo da multa aplicável. Parágrafo único. Não sendo possível desde logo atender ao disposto neste artigo, o veículo será recolhido ao depósito, sendo liberado após sanada a irregularidade e pagas as despesas de remoção e estada. Artigo 276 do Código de Trânsito Brasileiro. Qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar sujeita o condutor às penalidades previstas no artigo 165. Parágrafo único. O CONTRAN disciplinará as margens de tolerância quando a infração for apurada por meio de aparelho de medição, observada a legislação metrológica. Artigo 277 do Código de Trânsito Brasileiro. O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo CONTRAN, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. Parágrafo 1º, revogado. Parágrafo 2º, a infração prevista no artigo 165 também poderá ser caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, alteração da capacidade psicomotora ou produção de quaisquer outras provas em direito admitidas. Parágrafo 3º, serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no artigo 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo. Artigo 278 do Código de Trânsito Brasileiro. Ao condutor que se evadir da fiscalização, não submetendo o veículo à pesagem obrigatória nos pontos de pesagem, fixos ou móveis, será aplicada a penalidade prevista no artigo 209, além da obrigação de retornar ao ponto de evasão para fim de pesagem obrigatória. Parágrafo único. No caso de fuga do condutor à ação policial, a apreensão do veículo dar-se-á tão logo seja localizado, aplicando-se, além das penalidades em que incorre, as estabelecidas no artigo 210. Artigo 279 do Código de Trânsito Brasileiro. Em caso de acidente com vítima, envolvendo veículo equipado com registrador instantâneo de velocidade e tempo, somente o perito oficial encarregado do levantamento pericial poderá retirar o disco ou unidade armazenadora do registro. Capítulo 18. Do Processo Administrativo. Seção 1. Da autuação. Artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro.
Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará. Inciso 1. Tipificação da infração. Inciso 2. Local, data e hora do cometimento da infração. Inciso 3. Caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados necessários à sua identificação. Inciso 4. O prontuário do condutor, sempre que possível. Inciso 5. Identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração. Inciso 6. Assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração. Parágrafo 1º, vetado. Parágrafo 2º, a infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente da autoridade de trânsito, por aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível, previamente regulamentado pelo CONTRAN. Parágrafo 3º, não sendo possível a autuação em flagrante, o agente de trânsito relatará o fato à autoridade no próprio auto de infração, informando os dados a respeito do veículo, além dos constantes nos incisos 1, 2 e 3, para o procedimento previsto no artigo seguinte. Parágrafo 4º, o agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração poderá ser servidor civil, estatutário ou seletista ou, ainda, policial militar designado pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito de sua competência.